Você já leu a Bíblia inteira? Essa pergunta é uma pergunta que parece ser constrangedora. A maioria dos cristãos sequer leram a Bíblia uma vez na vida. É um dado completamente alarmante. Na verdade, é muito vergonhoso isso, porque muitos dizem crer em um Deus que não conhecem. Conhecem da boca de outras pessoas, das suas vãs filosofias, das suas criações mentais, mas não daquilo que ele revelou por intermédio das Sagradas Escrituras. Todo o conhecimento de Deus que nós temos, nós só poderemos compreender ser real por intermédio das Sagradas Escrituras. Claro que dependemos do Espírito Santo iluminando nosso interior, mas nós dependemos da leitura das Sagradas Escrituras. Deus deixou claro quem Ele é. Ele não é um Deus misterioso, embora exista muito mistério dentro de tudo o que está escrito, mas aquilo que é mistério pertence a Deus, aquilo que foi revelado pertence ao homem para que o homem obedeça. Que você possa obedecer o Senhor, amar o Senhor e, acima de tudo, ler a palavra do Senhor. Vamos para mais uma leitura das Sagradas Escrituras. Convido vocês a abrirem suas Bíblias para que possamos ler. Senhor, nós clamamos a Ti para que ilumine o nosso interior, para que possamos compreender a Sua palavra. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós de maneira clara. Transforme nossa mente e nosso coração. Nos dê um coração de carne, Pai. Retire nosso coração de pedra. Faça com que tenhamos um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, Senhor. Nós confiamos naquilo que está escrito. Nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que não há outro intermediário a não ser Jesus, seu Filho amado, ao qual o entregastes na cruz para morrer pelos nossos pecados. É assim que eu oro e te agradeço, crendo que o Senhor há de nos direcionar. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui. Amém. Amém. Então vamos para o nosso dia 431, nossa live de número 30. Seguimos adiante. Capítulo de número 2 de 1 Reis. Vamos à leitura. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus. Siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Deste modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem, me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, e sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeta. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parece melhor, mas não deixe que envelheça, e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim, quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão. Jurei pelo Senhor que não o mataria, contudo esse juramento não o tornaria inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Certo dia, Adonias, filho de Hagide, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, vem em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela.
Ele respondeu: como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: fale meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abissag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-lo e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu, ela respondeu. Permita que seu irmão Adonias se case com Abissag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abissag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor, que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai. Davi estabeleceu minha dinastia como prometeu. Tão certo como vive o Senhor. Adonias morrerá ainda hoje. O rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje. Pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai. Davi o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor e deste modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele disse, respondeu o rei. Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens, mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda a paz a Davi, seus descendentes, a sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair a atravessar o vale do Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa, farei o que meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha ido a Jerusalém e da Gate voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não fiz jurar pelo Senhor e não adverti que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordena. Então, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez ao meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça. Mas que eu, rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor, que sempre haja um descendente de Davi neste trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e matou. Assim o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Capítulo de número 3. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele.
Trouxe para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai. Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios, queimar incenso nos altares das colinas, o lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostrastes grande amor a teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz, pois ofereceu um grande banquete a todos seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa, não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou à noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher, o filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher, o filho vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu. Cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, traga-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: corte a criança viva ao meio e dê metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu, nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não mate o bebê, dê o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Capítulo 4. O rei Salomão governou sobre todo Israel. Estes foram seus oficiais mais importantes. Arias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aias, filho de Cissa, eram secretários da corte. Josafa, filho de Ailude, era historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zadub, filho de Natã, era sacerdote, conselheiro pessoal do rei. Aziar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abda, era encarregado de trabalhos forçados. Salomão tinha também, em todo Israel, 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Hur, região montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Anã; Ben-Rezed, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda Nafote, Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão; Baná, filho de Ailude, em Tanak e Megido, em toda Bet-San, próximo a Zaretã, abaixo de Jezreel;
e todo o território desde Bet-San até Abel-Meola e para além de Joquemeão. Ben-Geber, em Remote Gileade, incluindo a cidade de Jair, assim chamados por causa de Jair, da tribo de Manassés, em Gileade, na região de Argod, em Bassã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas bronzes nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimas, em Naphtali, era casado com Basemade, outra filha de Salomão. Baná, filho de Hussai, em Asser e em Belote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. Ele era o único governador dessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito, ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão era necessário 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes da farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e 100 veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. Desde Dan, ao norte de Berseba, ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos, seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade de alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria, entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia no mar, na beira do mar. Sua sabedoria era maior que de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, Ezarita e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios, escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo, que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido fiel aliado de Davi, capítulo 5. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Você sabe que meu pai Davi não pode construir um templo em honra ao nome. Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra em nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras das nações vizinhas que travaram com ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras, não tenho inimigos, tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai, Davi, pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço que lhe ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus e pagarei seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Irão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois Deus deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou a resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei madeira de cedro e de cipestre que precisar. Meus servos levarão toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa, até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos. As toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim, Irão forneceu toda a madeira de cedro e cipestre que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos de trigo para o consumo de sua corte, 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores todos de Israel.
enviou ao Líbano em grupo de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adoniram era encarregado desses trabalhadores. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa, 3.600 chefes de supervisão que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíam grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram construtores de Salomão e irão prepararem a madeira para as pedras do templo. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13,5 de altura. A sala de entrada da frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, se projetava a 4,5 metros na frente do templo. Salomão também fez a janela com grades e molduras por todo o templo, junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos. Ele construiu um anexo com sala. Esse anexo tinha 3 andares, o andar baixo media 2,25 metros de largura, e o segundo andar media 2,7 metros de largura, e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliência nas paredes, por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedra, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local de construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar, e outro lance de escada que ia do segundo andar para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas de tábuas de pedra. Além disso, construiu um anexo com sala junto ao lado do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então essa mensagem do Senhor veio a Salomão: quando este templo que você está construindo, seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai, Davi. Habitarei no meio dos israelitas, jamais abandonarei meu povo Israel. Assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes, o teto com tábuas de cedro, e para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno, na parte de trás do templo, onde seria colocada a arca da aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,5 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou ao lado a lado do santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede a outra. Enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala, revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira e de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os efeitos de querubim e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, os batentes de 4 lados de madeira de oliveira, fez também 2 portas articuladas de ciprestes, cada uma com dobradiços que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro em cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês do mês de
Durante o 11º ano de seu reinado, portanto, a construção do templo levou 7 anos. Capítulo 7. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras, com 15 vigas cada uma. Em cada lado, ao longo do salão, havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas de suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, um de frente para o outro. Salomão também construiu o salão das 2 colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima dela. Salomão construiu ainda a sala do trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso e até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do salão do julgamento e era construído da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até a beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras, cortadas como paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Irão. E ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali e seu pai, originário de Tiro. Havia sido artífice em bronze. Irão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra de bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Irão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas fundiu capitéis de bronze com 2,5 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis do alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis do alto das colunas da sala de entrada tinham a forma de lírios, mediam 1,8 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Irão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, a outra à esquerda o nome de Boaz. Os capitéis do alto das colunas tinham a forma de lírios. Assim foi terminada a obra das colunas. Depois Irão fundiu um grande tanque redondo, que chamaram de Mar. O tanque media 4,5 metros de altura, uma borda a outra, 2,5 metros de profundidade e 3,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinham ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro. Toda a circunferência formada por uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metro de comprimento, 1,8 metro de largura, 1,35 metro de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois haviam guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suporte para as pias de bronze. Suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros. De um lado ao outro, do lado de fora, era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas
aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes às rodas de carro de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e nos painéis laterais eram fundidos com a base, como se fosse uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes dos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 ao lado do norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Irão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçados que enfeitavam os capitéis, os 400 romãs pendurados nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam capitéis do alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Irão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pode ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas, as tenazes, todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os censários de todo ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo revestidas com ouro. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra do templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo. Capítulo 8. Em seguida, Salomão mandou chamar em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebradas no mês de Etaim, no 7º mês. Quando todos os filhos de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tanto sacrifício de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sobre as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas no lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra, que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então Salomão orou: ó Senhor, tu dissestes que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé. Diante dele abençoou o povo. Em seguida orou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu e prometeu a meu pai. Davi, pois, lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma das cidades das tribos de Israel, como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Salomão disse: meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou
o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupa o trono de Israel. Como o Senhor havia prometido, construí este templo em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou a mão e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu, acima dos céus nem embaixo da terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai, fizeste essas promessas com tua própria boca. E hoje a cumpriste com tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, ó Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando ele dissesse: se seus descendentes viverem como devem, me seguirem fielmente como você, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os animais, os mais altos dos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim ouve minha oração e minha súplica. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda a noite e dia deste templo, o lugar do qual dissestes, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo. Quando oramos voltados para este lugar, sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo e inocente, cada um conforme o que merece. Se teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e traz de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se os céus fecharem e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados porque tu os castigastes, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartos, ou seus inimigos, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra, sitiarem sua cidade, seja qual for o desastre e epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Traga teu povo como ele merece. Trata teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que destes a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome. Porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte, do teu braço poderoso, e quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra os seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltado para essa cidade, se escolhesses para este templo que construiu em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações e defende sua casa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra, e de seus inimigos orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para essa cidade que escolhestes para este tempo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habita suas orações e súplicas, e defende sua casa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são o teu povo, a tua propriedade especial que libertastes do Egito. Uma fornalha de fundir ferro. Olhe atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo, Israel,
Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tirastes nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, dissestes a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu, ficou em pé em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso a seu povo, Israel, como prometeu. Nenhuma sua palavra faltou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos antepassados, que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu aos nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo, Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, nosso Deus. Obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e gordura de oferta de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gorduras de ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas, na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo, Ramate, ao norte do ribeiro do Egito. Ao sul a celebração durou em total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e seu povo Israel. Somente até aqui. Seguiremos então amanhã a partir do capítulo de número 9. Hoje nós lemos de 1 Reis, capítulo 2 até o capítulo 8. Então nós estamos agora do capítulo 2 ao 8 hoje. Amanhã será dia 432. Amanhã é dia 31 ou... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se janeiro vai... Amanhã é dia 31. Então amanhã é dia 31 do 1 de 26. Nossa live de número 31. Do capítulo 9 em diante. Assim seguiremos, firmes e fortes para a honra e glória do Senhor. Parabéns, que Deus seja louvado. Agora eu vou dar aula. Quem congrega lá conosco, treina segunda, quarta e sexta, tá? Quem quiser ir treinar, só me avisar, me chame e vocês estarão lá conosco, tá? Toda segunda, quarta e sexta, sem falha, nós temos tido esse momento. Pessoas lá estão sofrendo transformações fantásticas, né? Tem um grupo já formado, pessoas já perderam mais 100 quilos somando o total. Nós não podemos falar apenas de espírito sem falar do corpo. Nosso corpo habita esse espírito que glorifica o nome do Senhor em tudo que faz. Que você ofereça seu corpo como sacrifício santo e vivo. Observe a sua vida, faça o melhor que puder, clame ao Senhor, que Ele lhe escutará. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos juntos aqui mais um dia, se Deus assim permitir. Beijo, tamo junto, até daqui a pouco. Fui.